Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia de Fogo. O tema desse vídeo hoje é Não Está Escrito. O que é não está escrito? Coisas que os pregadores pregam no altar e afirmam que está escrito, mas não está escrito. Amém? Uma dessas coisas é que as pessoas falam assim: Deus fez um mundo em 6 dias e no 7º descansou. Mas isso não é verdade. Vamos ver? No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó: E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, voltando. E havendo Deus acabado no 7º dia. Gênesis 2, capítulo 2. Acabado no 7º dia a obra que fizera. Descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Ou seja, Deus, ele fez o mundo em 7 dias. E no 7º dia ele descansou. Por exemplo, digamos que eu trabalhe 7 dias da semana, de segunda a domingo, exemplo. Aí, digamos, mas no domingo eu trabalho eu entro às 8 e meio-dia saio do trabalho. Eu trabalhei no dia 7º, mas até meio-dia. Do meio-dia em diante eu descansei. Entendeu? Então, a Bíblia não diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 7 dias e no 7º dia ele descansou. Em alguma parte do dia 7º, ele finalizou a obra, né, do mundo e dali em diante ele descansou. Bem, se vocês quiserem ver, procurem direitinho. Os cachorros daqui, meus vizinhos, é terrível. Me perdoe, viu? Quando eles começam aí, aqui é fogo. Mas então, voltando, Gênesis capítulo 2, verso 2. É só você ler direitinho, tá bom? Que os pregadores falam que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E não foi isso, tá bom? A árvore do jardim do Éden. A Bíblia não diz que o homem não poderia tocar na árvore do bem e do mal. Pregadores insistem em dizer também que não poderia pegar na árvore, tocar na árvore do bem e do mal. Não, mas isso não é verdade. Vamos para o texto. Gênesis capítulo 3, verso 3. Não fala que o homem não poderia tocar na árvore. Não é isso. Gênesis capítulo 3, verso 3 diz assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, está aqui mais uma prova de que Deus, ele não disse que o homem não poderia tocar na árvore, tá bom? Gênesis 3:3 diz que não poderia tocar no fruto, né, da árvore. Aleluia. E nem comer dele, porque certamente morreria. Mais um mito explicado, tudo bem? Isso não está escrito. Estão dizendo que está escrito isso. Outra coisa. Os pregadores costumam dizer, quando vai pregar sobre o livro de Isaías, que o profeta Isaías ele andou pregando nu durante 3 anos. Mas vamos ver se isso é verdade? Diz assim: Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu, Isaías 20, verso 3. É isso mesmo, tá assim no... Só que se a gente for estudar no livro de Êxodo, o capítulo 20, o verso 26, havia uma proibição. Êxodo proibia
exposição pública de nudez. Então, ou seja, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 26, havia uma proibição que não poderia ninguém andar nu. Porque se andasse nu, a pessoa morreria, seria apedrejado. Então, como explicar que o profeta Isaías andou nu durante 3 anos? Bom, havia um costume entre os judeus sobre a vestimenta deles. Eles usavam uma veste por baixo, um vestido por baixo que ia até o joelho. E essa veste de baixo era mais apertada assim ao corpo, né? Era um vestido. E eles tinham o costume de usar um outro que ia até o tornozelo por cima, tá? E tinha outros ainda que usavam ainda um manto por cima, para eles poderem sair para a rua, fazer as coisas do dia a dia. E quando eles chegavam em casa, tinha um costume de tirar quem usava esse manto por cima, esse vestido que vinha, pegava de cima, ia até o tornozelo, tirava e ficava em casa só com esse que ficava até, que era mais apertado um pouco, e ficava até o joelho. Então eles não poderiam receber ninguém, nenhuma visita em casa com essa veste, que eles tinham o costume de andar dentro de casa com essa veste. Quando chegava alguém em casa, quando ele ia receber alguém, o que ele fazia? Ele colocava aquele outro vestido que ia até o tornozelo, né? Um usava só esse e outros ainda colocavam um manto também em cima, tá? Então, quando fala que o profeta Isaías pregou nu durante 3 anos, né? Era com essa vestimenta de baixo, você entendeu? Por exemplo, para uma pessoa falar, para a gente falar que uma pessoa estava nu na rua, ela não precisa estar 100% sem roupa, né? Já teve casos, por exemplo, de um marido, vamos falar um caso desse que eu já cheguei a ver isso, né? Há muitos anos atrás, graças a Deus, já faz muito tempo. O marido chegar em casa, você está entendendo? E por exemplo, a mulher tá com outro, certo? Ou a mulher com outro, o homem com outra, então, enfim. E o cara sair só de cueca pela rua, ou a mulher só de calcinha e sutiã ir embora, sai correndo. Quem vê fala assim, olha, você não sabe que eu acabei de ver ali fulana, saiu correndo pela rua pelada, só de calcinha e sutiã. Você tá entendendo? Fulana acabou de sair pela rua e pelada, só tava de cueca. Então, o que acontecia lá com o Isaías era isso. Ele pregou 3 anos com essa veste da roupa de baixo. Tudo bem? Porque até aqui nos dias de hoje, se alguém fizer isso, é crime, não pode também. Tá bom? Mais um mito aí, né? Tá bom? Então agora vamos para... Por que o carcereiro de Filipos quis se suicidar? Vamos ver então. Por que o carcereiro quis se suicidar, né? Por conta dos presos. Deixa eu pegar a explicação melhor aqui, mais certa, para ficar bacana a explicação. Vamos lá. Os pregadores falam sobre isso também, mas não explica por que ele queria se suicidar, por que ele iria tirar a vida dele. Vamos lá, ó. Segundo Champlin, os carcereiros que, através de um acidente involuntário ou de negligência, permitiam que alguns prisioneiros importantes escapassem, abre aspas, especialmente os detentos por causa de algum crime capital, fecha aspas, tinham de pagar por esse erro com a própria vida. Ainda que tais carcereiros não sofressem a punição capital, tornavam-se sujeitos à desgraça, ao aprisionamento, às torturas e às outras penalidades. A regra geral parece ter sido que os carcereiros que deixassem seus prisioneiros fugissem teriam
de receber o mesmo castigo que estava destinado a estes últimos, pelos quais eram o responsável. A maioria das prisões, muito provavelmente, continha assassinos detidos. Portanto, um caso de fuga em massa naturalmente significava a morte certa do carcereiro, envolvido no caso do escape. Por esta causa, a fim de evitar tais penas, o carcereiro filipense pensou que era mais fácil suicidar-se, tirar a vida dele. Entendeu? Então, o carcereiro ele quis tirar a vida dele por conta disso. Tudo bem? Não era simplesmente porque eles foram embora e não. Tinha um motivo, tinha uma penalidade a ser sofrida por conta disso. Vamos lá. Muitos pregadores também falam que Elias, quando está pregando, falam que Elias, ele, depois de ter provocado lá, ter mexido lá com Acabe, né, com os profetas de Baal, de Azera, de Jezabel, ali acontece tudo isso, ele profetiza sobre eles, os profetas de Jezabel as profetas de Jezabel, que era meu Deus, como é que fala, Senhor? Os 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Morreram tudo a fio da espada depois que Elias faz aquela oração e ora desce fogo do céu e consome o holocausto. Ali eles morrem, são todos mortos pelo povo de Israel. Tá? Elias sai dali, vai embora, Jezabel fica sabendo, né, através de Acabe, que Elias tinha feito descer fogo do céu e todos os profetas dela morreram ali. Ela pega um mensageiro e fala para ele, olha, fala para ele, vai até Elias e fala para ele que assim como aconteceu com os meus profetas, se até amanhã não acontecer do mesmo jeito com ele, que meus deuses me punam. Ele fica sabendo disso, vai embora, pega o servo dele, deixa no meio do caminho e ele segue viagem. E no deserto, quando chega no deserto, a Bíblia deixa bem claro que quando chega no deserto, Elias senta ali num zimbro e pede a morte para Deus. Ele fala, Senhor, chega, não aguento mais. E ali ele pede a morte, tá? E os pregadores afirmam, continuam dizendo que Elias entra dentro da caverna e pede a morte. Não foi na caverna, tudo bem? Elias pede a morte, mas não na caverna. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Vamos ver o que está dizendo ali? 1 Reis, capítulo 19 e o verso 4. Vamos ver como que está escrito. Aqui. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Tudo bem? Então Elias não, mais um mito aí, né? Elias não pede a morte dentro da caverna, ele pede no deserto, encostado num zimbro. Os pregadores insistem em dizer isso. Outra coisa, Jesus tinha irmãos e irmãs, vamos ver? No entanto, Jesus, de acordo com a Bíblia, tinha não somente irmão, mas também irmãs, como veremos a seguir. No Evangelho segundo escreveu Marcos, encontramos o seguinte relato. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Isso está em Mateus capítulo 3, verso 55. Nossos irmãos católicos, eles dizem que Maria, até hoje Maria, ela ficou virgem, né?
Depois ela concebeu a Jesus, né? Ali através do Espírito Santo. E de lá, né? Até a morte dela, ela continuou virgem. E não é, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de que Jesus teve irmãos, dá o nome deles, os homens, né? Ó, como está dizendo aqui em Mateus, capítulo 13, verso 55. Ele cita o nome deles, Tiago, José, Judas e Simão. Tá? E depois ele fala das irmãs deles também. Agora vamos ver em Marcos, capítulo 6, verso 3, o que diz. Tá? Porque aqui já está dizendo no capítulo 13 de 50, Mateus 13, 55, né? Já tem um relato. Agora vamos ver em Marcos 6, 3. Livro de Marcos, 6, verso 3. Vamos ver o que diz. No livro de Marcos, capítulo 6, verso 3, diz assim, acerca dos irmãos de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Tá vendo? Então Jesus teve sim irmão e irmãs, tá? Jesus não foi o único filho de Maria, como nossos irmãos católicos eles costumam dizer que foi Maria só teve José. E isso não é verdade, mais um mito, tá bom? Vamos finalizar agora. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Irmão, quantas são as vezes, quantas são as pregações, irmão, que a gente ouve, né? Falando que Elias, ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E Elias não foi levado ao céu numa carruagem de fogo. A Bíblia não diz isso. Segundo a Reis, capítulo 2, verso 1. Vamos ver. Segundo a Reis, capítulo 2 e o verso 1. Vamos ver. O título diz assim: Elias é levado ao céu, o reinado de Jorão. Vamos ver aqui. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, veja bem, isso eu estou na passagem de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Vou ler de novo. Sucedeu que, quando o Senhor estava para levar a Elias num redemoinho de fogo, num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Agora, em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, vamos ver aqui então, mais uma referência. E sucedeu que, indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Ou seja, a carruagem de fogo com os cavalos de fogo, ele vem, passa entre Elias e Eliseu e separa os dois, tá? Separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, mais um mito, né? Não, Elias não foi ao céu numa carruagem de fogo, ele foi num redemoinho. Foi levado ao céu num redemoinho. Uns desenhos, né? Muito desenho que eu acho que o povo tá vendo muito desenho aí e tá pregando sobre isso, né? Que Elias foi levado ao céu num redemoinho ou numa carruagem de fogo, mas não foi. Ele foi levado ao céu num redemoinho, tá bom? Mais um mito aí, né? Que caiu por terra, tá bom? Irmãos, eu vou fazer outros vídeos ainda com curiosidades da Bíblia, tá bom? Com coisas que os pregadores dizem que está na Bíblia, que está escrito na Bíblia, mas não está. Eu vou fazer outros vídeos. Esse aqui vai ser a parte 1, tá bom? É a parte 1 de muitos outros vídeos que eu vou fazer, tudo bem?
Irmão, me ajudem, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhem, me ajuda para que o canal venha a crescer, tá bom? Eu creio que os irmãos abençoam na minha vida, me ajudando o meu canal a crescer, compartilhando, dando like. Eu vou estar podendo fazer mais vídeos, tudo bem? E eu vou estar abençoando a vida dos irmãos também. Se você tiver alguma pergunta, tá? Você pode fazer também, manda para mim, tá bom? Coloca na descrição aí se você está gostando do vídeo ou não, para mim saber, tá? Para mim estar fazendo, produzindo mais conteúdo para vocês. Eu vou estar falando sobre indicação de livros, tá? De mais livros aí que eu tenho, tá bom? Material bom de escatologia, de teologia, bíblias também. Eu vou estar indicando bíblias também, ótimas bíblias, tudo bem? Para o crescimento dos irmãos e o meu também, tá? Eu agradeço, fiquem com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado.